Olá, gente! Nós vamos falar hoje sobre razão e proporção. Estudamos nos anos anteriores já esse assunto, então vamos só fazer uma breve revisão. Se necessário, a gente se aprofunda mais. Razão e proporção. A palavra razão vem do latim ratio, significa divisão. A palavra razão ela pode também ser representada através de uma fração. Daí, então, por isso que a gente estudou fração antes. A fórmula de fração A sobre B, onde A é o numerador, B é o denominador, certo? A definição. Dois números, A e B, com o B diferente de zero, a razão entre A e B é representada por. Antes da gente mostrar a forma de representação, eu quero falar sobre este B diferente de zero. É porque, gente, não tem como esse B aqui, ó, ser zero. Eu não posso colocar zero no denominador. Então, eu posso dizer zero dividido por um número, mas nunca um número dividido por zero. Como eu vou dividir algo por nada? Beleza? Então, pela definição, este B precisa ser diferente de zero. O A pode ser zero, mas o B não. A gente lê A sobre B, ou A dividido por B, ou a razão de A para B, onde os termos A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. Esses são os termos da razão. A sobre B, consequente. A dividido por B, consequente. O que isso significa? Significa que eu divido o A por um número. Sempre vai ser um número. E o A é chamado de antecedente. Antecedente, o numerador, consequente, o denominador. Ok? Vamos a um exemplo. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Ora, se eu falo primeiro em homens, então vou usar a razão com o homem no numerador e a mulher no denominador. Se fosse ao contrário, você colocaria a mulher no numerador e os homens denominadores. Ou seja, o termo que vem primeiro é o antecedente, o termo que vem depois é o consequente. O termo que vem primeiro, neste caso, homem, é o numerador, então o número de homens vai ficar aqui. E o termo que vem depois, número de mulheres, vai ser o denominador. A razão de homens para mulheres é 40 para 30, que a gente pode simplificar. Dividindo por 10 seria 4 terços. Já neste caso, ele pede a razão entre o número de mulheres para o número de homens. Como mulheres veio primeiro, a gente vai usar como antecedente 30 no numerador e o consequente denominador números de homens. Esta razão também pode ser simplificada por 10 e a resposta é 3/4. Numa razão é muito importante verificar as ordens da grandeza para não trocarmos o numerador pelo denominador. Agora vamos entrar em proporção. O que é uma proporção? Eu não sei se vocês se lembram que toda vez que a gente trabalhava ano passado, onde tinham duas grandezas diferentes e eu fazia comparativo entre elas, a gente multiplica cruzado em forma de x. Lembram disso? Vamos agora voltar à definição. Uma proporção é uma igualdade entre razões. Então, pela definição, eu tenho a razão A sobre B igual a C sobre D. Eu leio assim: A está para B, assim como C está para D. Novamente, A está para B, assim como C está para D. Daí, gente, nós podemos dizer que A dividido por B é igual a C dividido por D. Ou A está para B,
assim como C está para D. Lembrando que estas letras, elas vão ser substituídas por números, onde, nesta igualdade de razão, os termos que estão, no lugar do A e no lugar do D, são chamados de extremo. A e D são extremos. E os termos que ficam no lugar do B, no lugar do C, são chamados de meios. Então, o B e o C são meios. Daí, então, você tem a proporção extremo, meio, meio, extremo. Ou seja, eu posso identificar quem é meio e quem é extremo, sempre na forma de cruz, A, D, B, C. A propriedade fundamental da proporção me dá o seguinte, que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como assim, professora? Se eu tiver dado para vocês uma fração qualquer, dizendo que é igual a outra, vocês podem fazer A vezes D igual a B vezes C. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Extremo, A vezes D, meio, B vezes C. Vamos a um exemplo, então? Se eu tiver a igualdade de fração, 4 está para 7, assim como 12 está para 21. Lembram de frações equivalentes? Isso significa que, se eu multiplicar os meios, 4 vezes 21, o resultado vai dar igual ao produto dos extremos, 7 vezes 12. Lembre-se sempre disso. O produto dos meios, 4 vezes 21, é igual ao produto dos extremos, 12 vezes 7. Então, a igualdade de fração, eu faço um cruz-credo, multiplico cruzado, onde 4 e 21 são os meios, 7 e 12 são os extremos. Para provar a proporção, você faz a continha. 4 vezes 21, né? É igual a 12 vezes 7. Agora vamos ver um outro exemplo. 3 está para 8, assim como 12 está para 40. Será que é proporção? Para saber se a igualdade de duas razões é ou não proporção, você multiplica cruzado. 3 vezes 40, 120. 8 vezes 12 não dá 120. Então, se a igualdade não for verídica, você diz que não é proporção. Multiplica cruzado, se der igual, é proporção. Se não der igual, não é proporção. Vamos agora a mais um exemplo. Descobre o termo que falta em cada uma das proporções. Esse termo aqui ele pode ser chamado de x. 2 está para 3, assim como 6 está para interrogação ou x. Aí eu multiplico cruzado. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 6, 18. Então, x é 18, o 2 está multiplicando, passa ele dividindo. 18 dividido para 2, 9. Mais 1. 5 está para x, assim como 25 está para 20. Multiplicando o cruzado, lembrando que sempre eu faço a multiplicação com o x primeiro, para ficar mais fácil, tá bom? Porque não importa a ordem, se você multiplica primeiro os meios ou os extremos. X vezes 25, 25x. 5 vezes 20, 100. Então, 25x é igual a 100, logo x é igual a 100 dividido por 25, x igual a 4. Para provar, você faz 5 vezes 20, 100. 4 vezes 25, também dá 100. Mais um. A idade de Raul está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Aliás, é Rui, né, gente? O Rui tem 12 anos. Qual é a idade da avó? Então, a idade de Rui, 2, está para 9, assim como 12 está para x. Multiplicando o cruzado, 2 vezes x, 2x, 9 vezes 12, 108. Então, x vai ser igual a 108 dividido por 2, porque como o número está multiplicando, você passa ele dividindo. Esse x é igual a 54. Aqui,
nós vamos ter algumas razões que são especiais, ou seja, são muito trabalhadas em algumas situações. Existem algumas razões especiais muito utilizadas no nosso cotidiano. Entre elas, nós vamos destacar aqui a velocidade média, a escala e a densidade demográfica. Vamos iniciar com a escala. O que é a escala? Nós chamamos de escala de um desenho a razão entre as dimensões da figura, onde eu calculo a escala pela razão comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Bom, onde eu uso isso? Geralmente a gente encontra muito em croquis, mapas, localização. A escala é a relação entre as distâncias representadas no mapa correspondente às distâncias reais, ou seja, eu vou pegar as medidas do mapa e vou dividir pelo comprimento real daquele território que eu estou me relacionando. Como sabes, para determinar a superfície da Terra ou se eu contornei uma parte de uma folha em pequenos termos, a gente precisa fazer uma redução. Por exemplo, se eu quiser saber ou representar Portugal continental numa folha de papel A4, tens que reduzir essa dimensão do país a 1,9 milhões de vezes. Aqui eu tenho para vocês o mapa do Brasil em duas escalas diferentes. Para fazer essa representação, eu pegaria o valor da escala, que é o desenho, e dividir pelo valor real. Veja aqui mais alguns exemplos. Temos aqui a foto de 3 trens. Todos eles são semelhantes e a escala de redução. Um para 87, aqui um para 160 e aqui um para 220. No modelismo ferroviário, existem diversas escalas, ou para menos familiarizarmos com esta matéria, devemos diversos tamanhos de representação dos objetos reais. Por exemplo, a escala de 1 para 160 significa que, no desenho, cada centímetro está representado 160 centímetros de realidade. Então, o desenho 1, a realidade 160. Nota-se que a escala é uma razão entre as medidas de um desenho e as que lhe correspondem na realidade. Mais algum exemplo? Vamos ver a representação de 2 barquinhos. O barco vermelho está na representação maior, ampliado, do que o barquinho azul, que está reduzido. Então, a base menor do barco azul sobre a base menor do barco vermelho é de 2 para 4, ou seja, o azul 2, o vermelho 4. A base maior do barco azul e a base maior do barco vermelho, vamos lá. Aqui, se você contar, você vai ter 8, e aqui, se você vai contar, vai ter 4. Como eu estou falando do azul primeiro, então 4 para 8. E a altura do barco azul sobre a altura do barco vermelho. Calculando a altura, nós vamos ter 3 no barco azul e no barco vermelho 6, então 3 para 6. Assim, nós podemos dizer que o barco vermelho é uma ampliação do barco azul, pois as dimensões do barco vermelho são 2 vezes maiores do que as dimensões do barco azul, ou seja, os lados correspondentes foram reduzidos à metade pela mesma proporção. Agora vocês vão entrar aqui na velocidade média. Que razão é essa? A velocidade média é trabalhada em ciências, em física. É uma razão que é dada por uma geral de uma grandeza obtida na razão expressa em quilômetros ou metros e um tempo gasto, expressa em horas ou minutos. Velocidade média é a razão da distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Vamos ver. Representando essa sigla, VM significa velocidade média. Espaço vai ser representado por S e o tempo por T. Vejamos um exemplo. Suponhamos que um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Qual vai ser a velocidade média desse percurso? Para eu saber essa velocidade média, eu vou dividir o espaço percorrido, 328, pelo tempo gasto, 2 horas. Então, a resposta é 164 km por hora, porque eu trabalhei a minha razão quilômetro dividido por hora. Isso significa que a velocidade média de um veículo durante a corrida foi de 164 km por hora.
Ou seja, para cada hora percorrida, o carro vai se deslocar 164 quilômetros. Para fechar, temos mais uma razão especial, que é a densidade demográfica. Essa densidade demográfica a gente trabalha muito no IBGE, que é para saber o número de habitantes pela área ocupada. Atribui-se a densidade demográfica de uma região como a razão entre números de seus habitantes e a área ocupada por essa região. Ela expressa o número de habitantes por quilômetros quadrados da mesma. Então, a densidade demográfica vai ser o número de habitantes dividido pela área ocupada. Vamos a um exemplo? Pernambuco ocupa uma área aproximada de 98.311,616 km², de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010. O estado tinha uma população aproximada de 8.796.032 habitantes. Qual é, então, a densidade demográfica desse estado? Para eu calcular a densidade demográfica, eu já sei que eu vou dividir o número de habitantes pela área. Então, dividindo o número de habitantes pela área, vai ter aproximado 89,47. A resposta vai ser: a densidade demográfica do estado do Pernambuco era de 89,47 habitantes por quilômetros quadrados aproximadamente. E aí, gente, daqui a pouco nós teremos mais algumas explicações. Caso vocês precisem, pode ir no PV do professor para a gente conversar um pouco. Anotem todas as suas dúvidas, anotem também as formulinhas para que a gente possa realizar nossas atividades, tirar todas as nossas dúvidas, ok? Qualquer coisa estaremos juntos, né? A tirinha da física diz assim: minha namorada me pediu um tempo e espaço. Ela deve estar querendo calcular a velocidade? Até a próxima aula, galera. Fiquem com Deus, um grande beijo, abraço a todos vocês e vamos às atividades.